Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado. Microfones e câmeras de alta performance. Iluminação ideal para vídeos incríveis. Suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Mecânica Americanauto, Shopkramer Americana, Grupo Costa, Imperial Motors, Irapuru Pet Center, Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. Hoje eu tenho o prazer aqui de ter esse bate-papo com esse meu grande amigo aí, Hélio. A gente vai estar falando um pouquinho aí sobre finanças aí. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast De Olho na Cidade. O país tá passando, né? Infelizmente. E um pouquinho sobre consórcio e muito mais. Hélio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sou fã do seu programa e hoje eu estou aqui no programa. Que legal. Não, bacana. Quero te presentear aí com uma dosinha do nosso patrocinador aí, de Olha Minas. Só. Você que gosta de uma cachaça diferenciada aí, licores, procure aí no Instagram, a de Minas, tá? Com dosinha única aí, ó. Opa, que presentear legal, os que outros honra. aí. Muito obrigado. Muito bacana aí. Que legal, obrigado, hein? Quero agradecer o pessoal que está nos assistindo aqui, a Vânia Talasso, Newton Dias aqui falando boa noite a todos. Esse assunto é muito importante aí para os dias de hoje. Minha esposa Sueli Ortiz dando oi para nós. Meu grande amigo querido Carlinhos Corsato aí, não perde um aí, dando boa noite para nós aí. E Hélio, se apresenta para quem não te conhece aí. Então, eu sou o Hélio Eduardo, mentor financeiro, né? Trabalhando para a criação de patrimônio, né? E para que as pessoas saiam das dívidas. Não, bacana. Ô Hélio, fala pra mim, como começou a sua trajetória profissional no mundo das finanças? Né? Começou meio que sem querer, né? Meu pai era um representante comercial e ele quebrou algumas vezes na vida. E ele era um cara que consumia consórcio. E o que salvava ele eram os consórcios. Então, quando eu iniciei minha vida adulta, eu queria ter uma vida com estabilidade financeira. Então, aquela coisa, você vai buscar um financiamento, você vai buscar vai consumir um carro com financiamento, você começa a calcular. E aí eu vi que, para mim, para eu ter que o meu dinheiro tivesse um maior peso, o consórcio seria o melhor produto, né? Então eu comecei a consumir o consórcio, foi aí que eu comecei a crescer financeiramente. Não, que bacana. E o que te motivou a focar na mentoria financeira e na plataforma de consórcios e imóveis de leilão como ferramenta principal do trabalho? Então, Paulo, foi uma coisa assim que ela veio natural, né? Eu comecei primeiro eu consegui comprar o meu primeiro imóvel via consórcio. Aí tinha um carro antigo, fiz um consórcio de um carro, aí fui crescendo. Aí teve uma época que eu tinha um Corolla, aí eu fiz outro consórcio, contemplei meu outro Corolla, aí eu peguei esse Corolla, troquei no imóvel na planta, né? Esse imóvel na época eu paguei 119, depois de 3 anos já estava valendo 300, aí eu, cara, peraí, olha o que está acontecendo. E aí eu comecei a crescer. Nesse meio tempo, os meus amigos começaram a dizer, cara, o que tu está fazendo? Né? Como você faz? E eu comecei a ensinar, cara, faz um consórcio, aí pega o teu carro, troca por um imóvel, aí você vai pegar outro carro, faz um outro consórcio de veículo, faz um consórcio de...
E aí as pessoas, os meus amigos começaram a falar, cara, você tem que vender isso, que isso é muito legal a maneira que você ensina, né? Eu trabalhava até numa empresa, eu era representante comercial, uma vez o gerente de vendas disse assim, que você tem mais patrimônio do que representantes que ganhavam mais do que eu, né? E aí ele até perguntou se eu vinha de uma família rica. Eu disse, não, meu pai quebrou várias vezes, né? Então, isso acabou virando uma profissão. Aí que eu adoro, né? Só que eu dei uma reformulada. Antes eu comprava imóvel na planta, aí eu tinha que pagar 3 anos para ficar pronto, para fazer dinheiro. Hoje eu compro imóvel de leilão. Já tive caso de eu comprar imóvel de leilão, 30 dias já está pronto, você põe para vender. Eu tenho um mentorado meu que eu peguei o imóvel para ele, em 40 dias já estava vendido o imóvel, né? E aí virou, hoje a minha plataforma é criação de patrimônio usando duas plataformas, né? 2 produtos que as pessoas não conhecem o consórcio, como ele funciona, e imóvel de leilão com muita segurança na aquisição. Não, legal. E qual é a principal diferença entre um consórcio e um financiamento? Em que situação um é mais vantajoso que o outro? Então, Paulo, é que assim, o consórcio, ele é uma forma de você fazer uma aquisição muito barata. Entre o consórcio e o Mas financiamento? você tem que fazer um Em planejamento. Que situação? Né? Tem a pessoa que paga a primeira e é contemplada? Tem a pessoa que paga a sexta? Tem. Mas ele não funciona para uma pessoa que tem urgência, né? O custo operacional, ele é muito diferente um do outro. Hoje, se você fizer um consórcio de um veículo de 100 mil, teu custo no consórcio vai ser 116. Agora, 100 mil financiado vai para 200 mil. Eu pago o dobro hoje no financiamento. Teve caso de cliente meu que me ligou, disse, calcula para mim, que eu estou achando estranho. Aí eu calculei, cara, tá dando 2.4, 2.3, 2.2. É um absurdo você pagar 2.2 de juros no financiamento, né? Então, a grande diferença hoje é que se você pega um veículo de 100 mil, financia, você vai pagar 190. Só que esse veículo de 100 mil, você vai entregar ele por 60. Aí você perdeu 110. 110, para mim, é um imóvel de leilão de 200. Sim. Então, quando eu mostro isso para o cliente, ele entende, cara, estou fazendo besteira na minha vida. A quantos carros você trocou? Ah, troquei 4, 5 veículos. E se eu disser que você perdeu 1 milhão? Como eu perdi 1 milhão? Aí eu começo a calcular, né? E eu mostro, olha, você perdeu 600 mil, 800 mil, 1 milhão. Teve casos que passou de 1 milhão que a pessoa perdeu, porque eu calculo o valor que ele paga de juros, o que ele perde na depreciação, Sim. pego esse dinheiro e transformo no imóvel de leilão. Hoje 100 mil é um imóvel de 180, 200, né? Então, isso as pessoas não esperam isso, e as pessoas não se dão conta o quanto que eles perdem. E o imóvel ainda é o item ainda mais seguro de investimento? Eu tenho hoje mentorados meus que perderam dinheiro com papéis, criptomoeda, né? Porque quando você compra uma ação, você tem uma expectativa que ela cresça. Agora, se eu disser, Paulo, tem esse imóvel aqui, que você está pagando 110, mas no mesmo prédio tem 2 apartamentos para vender que valem 200. Então você sabe o preço que ele vai chegar, você sabe o preço onde ele vai estar. Quando você compra papéis, né, você não sabe oscilação de mercado, você não sabe, daqui a pouco muita gente compra papéis de uma empresa, aí falta um insumo, cai o valor do papel e você acaba tendo o teu dinheiro correndo um risco muito grande, né? E já no imóvel de leilão você não tem esse risco. E você consegue coisas boas. Tem muita. Hoje, 78% dos imóveis são financiados pela Caixa, né? Então a Caixa ela tem hoje um leque de estoque muito grande, né, à disposição. Evidentemente que existe algumas coisas que a gente faz para buscar um imóvel com mais segurança, que eu tenho que a gente faz tudo dentro da corretora, né? Eu não vou, tem aqui, vai lá e pega esse imóvel para você. Não, a gente faz tudo, documentação, CND, precificação, concierge. Tem que fazer uma pequena reforma, a gente faz a pequena reforma, a gente faz tudo para o cliente,
né? Então, e a gente tem um estudo para saber onde é que está esse imóvel, qual a valorização e quanto que ele vai dar. Mesmo você vendendo um pouco mais baixo, que a gente sempre pega ele para vender um pouco mais rápido, para gerar o dinheiro mais rápido, né? Mas é muito certo e muito garantido. Entendi. E tira uma dúvida minha que a maioria do pessoal também está assistindo a gente aí. Esses imóveis de leilão vêm de procedência do quê? De falta de pagamento, de empréstimos, dívidas? Na verdade, quando você vai buscar um imóvel de leilão, você tem judicial e extrajudicial. Eu gosto de trabalhar o extrajudicial, porque ele é muito mais rápido. Ele é aquele imóvel que o mutuário perdeu, a Caixa retomou e eu compro direto da Caixa. Tá? Então é um imóvel que se eu pegar ele hoje, daqui a 30 dias ele já está à venda. Ele já está com a documentação pronta e apto para venda. Né? Então não existe aquela briga judicial que acontece no próprio judicial, que aí você tem que provocar o juiz, daqui a pouco aparece alguma coisa, vem um embargo de posse, né? Não, esse aqui é meu único imóvel, né? Então, no judicial é um pouco mais complicado. Então, eu trabalho 100% voltado no extrajudicial, que ele é muito mais rápido, ele é barato, né? E ele é mais acessível. E não fica nada constando nesse imóvel que ele veio de leilão ou algo assim? Fica. Ele fica porque assim, a escritura é o RG do imóvel. Então, toda a transação do imóvel, desde que ele era um terreno, ele está ali. A diferença é que um veículo de leilão, quando você compra, ele é depreciado. É isso que eu ia falar. Que perde. Veio um rapaz aqui do Leilão Freitas aqui. Sim. E a gente estava conversando. Ele falou, rapaz, tem carros lá que é recuperado, é a mesma coisa, recuperado de financiadora, que o cara não pagou, está em perfeito estado. E mesmo assim, você sofre a depreciação. O imóvel, você pega um imóvel de 200 mil, você vai pagar em uns 120, 110, mas você vende para 200. A pessoa que está comprando, ela não vai... Primeiro que assim, são poucas pessoas que vai saber que esse imóvel veio de leilão. Mas mesmo que a pessoa... Porque quem vai fazer toda a documentação é a parte da imobiliária, né? Que é a parte envolvida em fazer a documentação. Mesmo que a pessoa depois descubra que é um imóvel de leilão, ele não perde valor. E você vende depois ele com o mesmo preço. E outra também, né? O leilão está indo porque também a financiadora, a coisa já ganha muito dinheiro em cima disso daí. Ele precisa despachar aquilo lá que para ele é prejuízo ficar com aquele imóvel, né? Os juros ele é caro. O banco não perde. O banco não perde. Mas olha só, o cara comprou um imóvel de 200 e você comprou um imóvel por 100. A gente já deve ter pagado 120, 130. Mas eles ganham 3 vezes em cima do imóvel. Né? Então, tipo, o que ele pegou, o que ele tá pegando, ele já ganhou, entendeu? Muito já. Que bacana, eu não sabia isso daí. Isso é uma coisa importante. Você pode comprar um imóvel... Porque assim, o carro de leilão, quando você compra, às vezes você não consegue nem colocar seguro. Hoje ele está falando que existe até seguradores que estão aceitando, tudo. Tem de remonta, uma coisa assim. Né? Já o imóvel, não existe nenhum empecilho, que não fica cicatriz no imóvel. Né? Muitas vezes a pessoa compra e nem sabe que esse imóvel foi para leilão. Só se ela for ler a documentação, que dificilmente ela vai fazer, porque ela vai deixar a cargo da imobiliária que está fazendo a documentação para ela. Né? Então, nenhum cliente, e todos os estudos que eu fiz, não tem problema nenhum o imóvel ser proveniente de leilão. Legal, mandar um abraço para o Gui Mello que está nos assistindo aqui, a Silvia Helena. Um abraço para todos aí. Aí, fala para mim aí, o brasileiro em geral, ele sabe lidar com dinheiro? Quais são os maiores desafios que você encontra nesse sentido aí? Paulo, infelizmente não. O brasileiro não sabe lidar com dinheiro. Tanto que hoje, infelizmente, nós somos um país de endividados. Né? Nós temos uma população que está beirando a 80% da população hoje está endividada. Né? Eu estou falando em mais de 40 bilhões de dívida. Então, esses 40 bilhões, ele não circula na economia. Se você pegasse 10% dessas pessoas, se elas tivessem um entendimento do que é o dinheiro, nós estamos falando em 4 bilhões. O que esses 4 bilhões iriam fazer? Ia circular, ia na padaria,
ia lá na Margucci ia comprar um carro, ia fazer um móvel na Margucci, entendeu? E esse dinheiro vai circular. Não, esse dinheiro está indo para o banco, está indo para juros, está indo para o empréstimo, né? Então esse dinheiro não circula na economia e não gera imposto, não gera novos empregos, né? Então vai afundando cada vez mais a economia do Brasil. Então, a partir do momento em que a pessoa hoje ela tem um entendimento do quanto é valioso o dinheiro, né? Porque hoje, infelizmente, as pessoas às vezes querem status, né? Já chegou o caso assim de chegar na minha corretora, eu quero um carro de 300 mil, 200 mil, e o cara ganha 10 mil reais. E ele quer pagar uma parcela de 3 mil. É incondizente. Não dá, né? Não se paga. Ele vai ter esse carro, ele não vai ter como pagar seguro. Manutenção esquece. E ele vai pagar 2, 3 meses e não vai, né, vai tomar uma multa, já não consegue pagar a parcela, né? Aí estoura lá uma peça, o carro já encosta, né? Eu sei da história de um cara que financiou um Mercedes, não fazia manutenção, nunca trocou o óleo da caixa, quebrou a caixa, 19 mil reais. Acabou a vida dele, porque aí esse carro que ele pagou o dobro, ele entregou por 40 mil, mandou arrumar a caixa, não ficou boa, porque ele mandou fazer no fundo de quintal. Não precisa muito. Se você cata um carro, um cara que ganha 10 contos, se aquele trocador de calor do Renegade que é 15, 20 pau. Acabou, e aí? Você vai fazer o quê? Eu tenho um caso de um cliente que ele foi fechar, ele tinha um carro de 70 mil, e ele queria um carro que na época era uma Compass diesel, ele valia uns 158. E eu falei para ele, olha, o valor que você tem, os 70 mil, você contempla essa cota. Mostrei para ele, abri o gráfico. A sua parcela vai ser 700 reais. Ah, mas eu tenho que vender meu carro, não sei o que, vou ver, vou pensar. E o cara sumiu. Ele foi lá, pegou o carro de 70 mil, pagaram 56. Ele financiou a diferença, financiou 100 mil, naqueles juros altos. 6 meses atrás ele me liga, cara, preciso vender meu carro, quero que me ajude e tal. Daí eu fui ver, né? Mas você comprou o carro? Comprei. Eu entreguei 56, o carro era 158, financiei 100 e pouquinhos. Minha parcela 2.900, estou com 2 atrasadas. Cara, não tenho o que fazer. O teu carro você pagou 158, era diesel. Hoje está 95. Se você vender seu carro, você não paga a dívida de 150. Isso é matemática. Assim, cara, eu vou perder esse carro? Vai perder esse carro. Não tenho o que fazer. E ninguém vai querer pegar. Não, porque quem vai assumir um carro que o carro foi feito um financiamento de quase 200 mil, o carro vale 95. E aí quando ele comprou, valia 158. Hoje o carro a diesel está valendo 95. É uma 2018, completinha, mas está valendo 95, 98 de FIP. Sim. E a dívida é mais de 150 mil. Pagou 18, 12 parcelas, não me lembro, de 2.900, não consegue pagar. Que buraco, hein? E isso não é uma situação rara, tá? Isso é muito, muito, muito comum. Porque o cara, ele não... O planejamento muito longo, o cara tem que estar com o pé bem no chão, né? E que nem você falou, o cara fazer uma prestação de 3 mil reais, apesar que você vai falar, hoje 3 mil reais não é dinheiro, mas na situação que o país está e o dinheiro desvalorizando do jeito que está, é complicado. Mas é que eu penso, eu tô dando mentoria para um casal lá de Sorocaba. Me chamaram, aí aquela história, você tem imóvel? Tenho. É quitado? Não, tá financiado. Então não tem imóvel. Sim. Quantos anos você tem? Tenho 44 anos. Você tem dinheiro guardado? Pouca coisa. Não tem patrimônio, né? Ele paga 2.200 no Manivos, financiamento, e a esposa dele paga 1.400 numa Kicks. Nós estamos falando em 3.600 por mês. Nós estamos falando em quase 40 mil ano. Sim. Só pagando financiamento. Eu falei assim, esse carro que você tem, que você pagou 100 e poucos, que vai pagar quase 200, você vai vender ele por 70, por 80. Você compraria um apartamento. Você vai perder 100. 100 mil, aí eu mostrei para eles os imóveis que a gente consegue pegar em Sorocaba. Em 100 mil, você compra um imóvel de 200. Quantos carros você trocou? Tal ano, tal. 5 carros. Você perdeu
1 milhão. Quando eu mostro para ele, cai a ficha. Né? Então aí eu faço o consórcio, eles vão pagando o consórcio, quando contemplar a gente vai pegar o carro dele e transformar no imóvel. Aí ele vai entender, porque aqui ele tem um carro, aqui ele vai ter um carro e um imóvel quitado. Que o próprio aluguel do imóvel vai pagar a prestação do carro. Entendeu? Então, só que essas contas a pessoa não faz. Né? Entendi. Fala pra mim, existe um perfil ideal de cliente para consórcio? Ou ele pode ser vantajoso para qualquer pessoa, independente do objetivo dele? Na verdade, o consórcio ele serve para todas as pessoas. Né? Porque essas contas, agora, evidentemente, que assim, as pessoas elas só pensam no consórcio quando elas querem trocar o carro. Eu quero fazer um consórcio porque eu quero trocar o meu carro daqui a 3 meses. Não existe isso. Você tem que fazer um planejamento. E hoje, infelizmente, Paulo, 8% das pessoas, dos brasileiros ativos economicamente fazem planejamento. 8%. 2% das pessoas não sabem o que é um planejamento. Empresários com quem eu converso, eu falo, quanto você fatura? Eu faturo tanto. Mas o quanto você ganha? Qual o teu... Porque o cara vai tirando dinheiro da empresa. Não pode, né? O cara tem que ter um salário ali, né? Aí você faz algumas perguntas, a pessoa não sabe. Tá, mas quanto você paga de insumo? Quanto você paga de... Não sei. Só vou tirando. E empresários. Então, se o empresário, muitos não fazem isso, aquela pessoa do beabá também não vai fazer. E é muito comum. Então você começa... Eu não sou educador financeiro, né? Então, eu falo, eu sou mentor financeiro. Eu faço criação do patrimônio em grande escala. Sim. Né? Então... só que tem coisas básicas que quando eu pergunto a pessoa não sabe fazer. Então, infelizmente, planejamento ninguém tem. 8% só da população tem. E esses 8% da população está muito bem financeiramente. Tem casos, não estou falando cara que ganha 50, 60, 80 mil. Eu conheço um casal que ele ganha 7 líquido, ela ganha 4. Eles têm 60 mil aplicado. Não é como você ganha, é como você gasta. Como você administra. Né? É que nem às vezes eu brinco, eu vejo os amigos falando, rapaz, tem gente que é ninja, o cara ganha 5 conto por mês, tem 3 filhos, paga aluguel, faz isso, aquilo, outro ainda e desce pra praia final do ano. Fala, meu, tem nego que é ninja, né? Aí você começa a analisar e falar, rapaz, porque hoje na sociedade básica, o maior vilão é o supermercado, do seu ponto de vista? Hoje, infelizmente, a classe média ela está achatada. Né? Por quê? Porque o custo do Brasil está muito em cima dela. Né? Porque ele não quer deixar o filho no colégio público, então ele paga particular, paga um plano de saúde. Né? E aí tem esses gastos, supermercado, que hoje é proibitivo. Né? Então, quando você começa a ferir os gastos da classe, principalmente da classe média baixa, não estou falando classe média alta, para classe média baixa, ela paga uma conta muito cara. Né? Então, se você pega um carro hoje de 100 mil, vamos falar um carro zero hoje, 100 mil, que você vê que 42% é imposto. 40%, e o diretor da Ford me mostrou a planilha. Por isso que eles saíram do Brasil. 42% do carro é imposto. É absurdo, né? Então, você já compra um carro caro. Aí você pega, e o pessoal fala, montador, Não, é o custo do Brasil. Aí você pega esse carro e ainda financia e paga o dobro. Então esse carro, que teoricamente ele custa 50, que você pagou 100, você vai pagar 200. Não existe saúde financeira para você aguentar isso. Aí você compra uma casa financiada, você compra um ou 2 veículos financiados, você vai trabalhar para pagar juros. Você não cresce financeiramente, você não adquire patrimônio. Eu tenho casos de clientes que tiveram sempre uma vida financeira estável. O cara trabalhava na tal empresa, ganhava bem e tal, e se aposentou. Só que ele não consegue, né, até o brinco, se aposentou bem, 5 mil reais, e o custo 20. O cara está acostumado a ter um caminhonetão, um carrão e tal. Porque você pega hoje, a nossa previdência também é falida. Não tem como. Hoje o salário máximo chega o quê? A 7, 8?
É muito difícil chegar. É, mas vamos lá. Tem E o cara... médicos que estão se aposentando bem com 6. Bem com 6. Com 6, mas o cara costuma ganhar 30 por mês. 40, 40 mil. entendeu? Tem um conhecido que trabalhava numa multinacional aí. Mano, o cara ganhava 25, 30 pau. Se aposentou com 4,5, 5. É, mas é isso mesmo. E aí? É o que você falou, se o cara não fez, construiu umas casinhas ali pra alocar, fazer alguma coisinha, o cara surta. E até eu estava conversando com um cliente meu que disse assim, cara, se tivesse um botãozinho para eu voltar e corrigir os meus erros. É, porque você pega um cara de 30 pau por mês aí, o cara vai ter um carro de 200, 300 pau, que é aquilo que a gente tava falando. Por que vai querer ostentar? A hora que cai pra 5, o cara não paga o IPVA do carro. É verdade. E aí? Eu tenho um apartamento em Porto Alegre, né, que eu comprei para minha mãe. E eu vou visitar um apartamento de 250 mil. Né, e tem pessoas que têm Audi lá dentro. Nada contra ter o Audi. Mas se você vê o patrimônio que ela tem, provavelmente o apartamento deve estar financiado, mas o patrimônio que ela tem, na verdade, é ostentação. Esse é o patrimônio dela. É ostentação. Sim. Ó, o Gui Melo tá mandando uma pergunta pra você aí. Até quanto tempo seus clientes são contemplados? Essa é a pergunta de ouro. Né? Eu não gosto de fazer uma previsão de prazo. Por quê? Porque ele vai ter um sorteio e esse sorteio vai vir da Loteria Federal. Evidentemente que os números são muito importantes de você trabalhar. Né? Porque eu já peguei caso de cliente, fiz consórcio lá não sei com quem, o número é 33. Esquece, não contempla. Porque são 5 números. Para contemplar 33, tem que ser cair 0, 0, 0, 33. Probabilidade nula. É a mesma coisa, como se a gente chegasse aqui, vamos fazer um jogo da Mega Sena no final de ano. 0, 1, 21, 31, 41, esquece. Então o que eu faço? Eu trabalho dentro dos grupos e coloco números mais assertivos. Né? Por quê? Para a gente tentar contemplar mais rápido. Eu, Hélio, hoje eu tenho 11 consórcios, eu não gosto de ser contemplado cedo. Por quê? Porque aquele consórcio que não contempla, ele valoriza. Então, por exemplo, eu tenho uma cota minha que vou pagar agora em outubro, vai fazer 5 anos que eu estou pagando os consórcios, mas eu não dou lance. Só que ela não está mais 140, ela vai valorizando, 140, 150, 160. Ela está em 181 e vai para 196. Eu pago R$800, que é a meia parcela até a contemplação, na empresa que eu trabalho. E eu ganho de remuneração mais de 1.000 por mês. Então eu pago 800 e recebo 1.000. Então é uma estratégia que eu uso. Então mesmo que demore um pouco, a sua cota ela também vai ser valorizada. Mas assim, para falar a média com o sorteio do lance embutido, a sexta parcela você vai para um sorteio extra, eu contemplo muito cliente ali perto dos 12 meses, 15 meses, a gente contempla bastante cliente dentro da corretora, mas eu não posso cravar uma data. Sim. Né? E além disso daí, tem aquelas as cartas contempladas também? Nós trabalhamos com cartas contempladas, eu trabalho com imóvel. Veículo é muito difícil você comprar uma cota com preço bom para você repassar com preço bom. Imóvel tem muitos investidores que fazem consórcio sabendo que eles vão vender. Então já existe uma pré-negociação em cima daquela cota. Que bacana. E fala para mim, quais são os passos mais importantes para quem quer começar a organizar sua vida financeira, pessoal ou familiar? Paulo, a primeira coisa é botar uma meta. Hoje eu tenho X anos. Quando eu tiver X anos, o que eu quero ter? Eu quero ter isso. Eu quero ter um crescimento patrimonial. Então, quanto que eu ganho? Eu ganho X. Quanto que eu vou guardar? Era o que eu fazia para mim. Bom, eu ganho 10 mil. Então, 2 mil é investimento meu. É consórcio. Quando eu conheci a minha esposa, ela dizia assim, mas tudo que você ganha, você paga a parcela. Eu sempre tive 3 consórcios. Né? Então, se você não cria dentro do seu planejamento financeiro uma aba dentro do teu mindset de investimento, você nunca vai prosperar. Então, aquilo tem que ser enraizado. Então, quando eu recebia o meu dinheiro, minha comissão, eu sabia que aquilo ali não era meu. Aquilo era investimento.
E quando a coisa começou a girar, e quando eu comecei, aí eu tinha um carro, contemplava outro, pegava esse carro, transformava no imóvel, e começou num consórcio, num Siena, quando eu tinha 20, hoje eu estou com 51, eu tinha 22 anos, né? Então, planejamento e você criar dentro do seu do valor, que eu gosto de falar para meus clientes assim, quanto que você paga de financiamento de casa eu pago tanto. Cara, você imaginou que isso aqui, R$2.000 é um imóvel de 1 milhão num consórcio? A pessoa para e fica pensando, é um imóvel de 1 milhão. Então, quando você coloca e estipula o quanto que você quer ganhar de prosperidade, você tem que colocar uma meta de crescimento. Então, tem que ter essa organização e essa disciplina. E hoje um cara que está vamos supor, pagando um apartamento aí financiado, ele tem como fazer um consórcio, pegar esse dinheiro e tentar quitar o apartamento dele? Tem. Porque geralmente quando você... Mas é viável? Sim, muito. Eu até estou conversando com um médico agora, que pegou 700 mil reais para terminar uma casa dele num grande condomínio. Quando você começa a pagar o financiamento, ela começa com uma parcela e vai diminuindo aos poucos, né? Então ele pagou 2 anos, 3 anos, eu conversei com ele e disse assim, entra no teu aplicativo e vê quanto é que amortizou. Não, já paguei quase 3 anos. Ele entrou, caiu para trás. Ele só não infartou porque ele é cardiologista. Ele olhou e disse assim, rapaz, não amortizou nada. Então, agora vamos fazer uma escala diferente. Você consegue pagar tanto hoje? Eu consigo. Então você vai pagando, quando se contemplar aqui, a gente faz um interveniente quitante. O que é isso? A gente paga o banco e você começa a pagar para nós. Só que o que é interessante você entender? O consórcio, se você pega um consórcio aí de high ticket, tá, 1 milhão, ele é 18 anos, o financiamento ele é 30. Você não vai pagar 18 anos para contemplar. E se você paga no primeiro ano, contempla no primeiro ano ou no segundo ano, nós estamos falando de 50%, acima de 50% de desconto no teu financiamento. Cara, é muita coisa. Um cara que pega hoje 1 milhão, está devendo 2 milhões e pouco, e cai para 1 milhão, o cara teve um belo desconto. Né? E além do desconto monetário, o prazo, o primeiro imóvel que eu comprei, que foi no consórcio, eu tinha 26 anos. A moça falou, não, em 30 anos, eu disse, tá, mas eu vou quitar com 56, eu tenho 51, eu ainda estava pagando, eu ainda estaria pagando o financiamento, entendeu? E eu ia pagar 13 imóveis, 2 imóveis e meio, né? Cara, não faz sentido eu pagar 2 imóveis e meio. Eu prefiro eu pagar 8 anos de consórcio, que é um prazo horroroso, só que eu compro aquele imóvel e me sobra dinheiro, do que ficar 30 anos e pagar 2 imóveis. Porque se você está pensando em investir, dependendo do imóvel que você investir, provavelmente o que você locar ele paga tranquilamente, a parcela e sobra uma coisa. Eu fui conversar com um advogado, ele não deu muita atenção para mim. E a esposa dele comprou a ideia, 2 advogados. Quanto é que é 300 mil? Nossa meia parcela, 922. Faz aí para mim. Preciso disso, tal. Ela pagou 6 parcelas e contemplou. 6 parcelas e contemplou. O que ela fez? Ela pegou e me ligou. Liguei para ela, né? Disse, aconteceu isso. Eu quero comprar tua cota. E você vai ganhar tanto, né? E ela pegou e disse, não, a minha irmã está comprando um apartamento na planta. Vai valer uns 300. Tá por 200 e poucos, 190 e poucos, né? Primeiro andar, tal. E aí eu quero comprar lá, eu consigo? Tem a Bits, vai sair agora. Não, então a gente consegue. Ela está pagando 1.500, ela pegou 210, o imóvel foi 190 e poucos, a gente pagou toda a documentação com o consórcio, ela não sabia. A parcela dela é 1.509, ela alugou por 1.500. Ela pagava R$9 por mês para o imóvel. É sorte? Não, é consórcio. Sorte se ela achasse uma cota contemplada no chão. Porque as pessoas falam assim, as pessoas não fazem planejamento, quando o outro faz dar certo, ela teve sorte. Não, ela fez. Eu não tive sorte, eu fiz um consórcio e contemplei.
Hoje todo o meu patrimônio que eu tenho, eu devo a consórcio, a investimento, né? Muitos imóveis eu comprei com o consórcio, ele começou a valorizar, eu vendi, quitei o consórcio, me sobrou muito dinheiro, comprei outro imóvel, né? Ou fiz um consórcio, dei o lance, contemplei, né? Então, planejamento, entendeu? Isso é o que falta muito, né? O que eu tenho, E aí eu devo já a vem a consórcio. pergunta. Você acredita que a educação financeira nas escolas poderia mudar a realidade econômica do país? Isso acho que teria que ser a bandeira da educação, né? Se você pega um país nosso, pobre, e quando você tem esses dados que eu trouxe, que 40 bilhões são de dívida, que não está indo para o comércio, se você leva isso para um colégio, porque infelizmente o colégio, ele nos ensina o que era no início do século passado, né? Ele ensina você ser um trabalhador, Sim. para trabalhar numa empresa, né? Se você começa a entender o funcionamento da matemática, da mecânica do dinheiro e dar valor ao dinheiro, né? Você vai ter uma geração de crianças que vão saber criar riqueza. Isso nós não temos hoje. Se você pega a Coreia, né? Coreia do Sul, que era um pavor o colégio deles. O que eles fizeram? A partir de agora, nós vamos criar, nós vamos investir em educação. Então, nós seremos os melhores matemáticos, os melhores cientistas, e assim foi. Então, criou uma legião de crianças que elas vão para a Olimpíada da Matemática, são os melhores. Vão para a Olimpíada do não sei o que, da Física, são os melhores, né? Por quê? Porque houve um investimento na base. Agora, às vezes eu brinco com meu filho, pai, trigonometria, pai, não sei o que, a gente não usa para nada. E matemática financeira nós não temos no colégio. Mas tem trigonometria, a fórmula de Bhaskara, que você nunca vai usar, né? Então, teria que ter uma revolução e imputar nos colégios a educação financeira. Nós vamos transformar uma geração muito mais rica. Porque se você pegar esses 40 bilhões que estamos devendo e gerar emprego, nós vamos transformar esses 40 bilhões em 120 bilhões. É matemático. Matemática não erra, né? Não é. E aí a gente pega, infelizmente, a gente tem um país que a geração nova é muito influenciada pelas redes sociais, que é onde você vê molecada aí andando de Porsche, andando disso, daquilo, falando, não, você vai ganhar dinheiro na internet, vai querer fazer isso, aquilo, e é vender ilusão pros outros, né? É aquele 100 que um dá certo, né? Então... Que nem jogador de futebol, né? É. Então, dinheiro fácil assim não existe, né? E a gente vê numa cultura muito errada, quando você assistia as novelas, que você via que o empresário era o vilão, que o empresário era bem sucedido, mas ele passava em cima das pessoas, ele tinha amante, né? O policial era o mal, o bandido era o legal. Então nós viemos assistindo uma cultura errada de como funcionam as coisas, né? Então a gente tem que quebrar esse paradigma e ver a vida com outros olhos. Quando a gente está falando da educação financeira na escola, eu estava tendo um bate-papo com um policial ambiental e ele falou que acha que seria muito importante as escolas também ter uma educação ambiental. Sim, sim. Dentro da escola. Ele falou assim, a gente tem na parte militar o PROERD, que ajuda muito na parte das drogas, para evitar, mas uma educação ambiental também melhoraria e muito. Agregaria muitas coisas para as crianças. Ele falou assim, infelizmente a gente não tem. Não tem. E é o que você falou, a gente vem num país cada vez mais se degradando, cada vez mais não vendo uma luz no fim do túnel, né? E a conta chega. E a conta chega. E a conta E chega. a conta chega. Entendeu? Não falando de parte política, mas infelizmente tem que se envolver um pouco. A gente vê um país querendo brigar com a maior potência do mundo, falando que o dólar não é referência para nada. Meu amigo, o que a gente pode esperar disso? É que na verdade está tudo bagunçado, né? A gente, em vez de fazer as coisas que tem que arrumar dentro de casa, a gente vai arrumar a confusão com o vizinho.
né? Ver o crescimento da Argentina. Um país que estava escangalhas. Eu estive no Uruguai agora. Eu estive no Uruguai. E o Uruguai, ele sempre teve, dos últimos anos, dos últimos 5 mandatos para presidente, nós tivemos um de direita e o resto tudo de esquerda. Só que lá a esquerda é diferente do que a da esquerda daqui. Porque lá a esquerda, ela fomenta o empresário. Ela não pune o empresário com imposto. É diferente. Porque aqui nós temos assim, o Estado vai fazer tudo. Então o Estado é pesado, ele vai fazer a parte das escolas, educação, nós vamos criar, ajudar com Bolsa Família, Bolsa aquilo outro, né? E enquanto países, a Margaret Thatcher fez muito bem isso. Não, o que você precisa? Você precisa crescer. Tá, então eu vou te subsidiar os juros, mas você tem que contratar 50 pessoas. Mas eu te dou esse juros. Né? Eu vou te dar isso se você contratar mais 100 pessoas. Então ela investiu subsidiando o empresário, ele criou riqueza, contratou e essas pessoas foram para as ruas, compraram calçado, compraram uma calça, a fábrica começou a vender mais, contratou mais pessoas, esses novos funcionários começaram a ir no mercado, comprar pão, comprar calça, o dono da loja, estou vendendo muita calça, vou contratar mais 2 vendedores, aí os caras precisavam de tênis, e assim você vai gerando economia. Sim. Né? E isso não tem aqui e a gente fica incomodando o vizinho. Porque você vê umas palavras idiotas que a gente viu por aí esses dias, duas. Um cara falando que se a pessoa, enquanto ela começa a ganhar um pouquinho mais, ela para de seguir tal. Tipo, demonstra que você tem que continuar na miséria. E outra, uma pérola imensa de que se o cara é rico porque ele já roubou. E tem aquele, se o empresário é rico, o empresário é rico é porque ele já roubou, tá? Não é porque ele trabalhou, porque ele fez isso, não. Porque ele tirou seu couro trabalhador, por isso que ele é rico. Por que as empresas que foram para o Norte e Nordeste não deram certo? Porque chegava lá, vou te dar um salário mínimo, então eu ganho isso aí do governo. Para que eu vou trabalhar? Só que você não consegue crescer tendo isso. Aí você quer falar de levar a educação financeira no colégio, sendo que o governo não quer esse crescimento. Sim. Então a gente está brigando com pessoas muito poderosas. A máquina é muito forte, né? E fala para mim uma coisa, na sua experiência de mentoria, qual foi o caso mais inspirador de transformação financeira que você acompanhou aí de sucesso? Nossa, tem vários, mas tem alguns assim que me traz muita felicidade de ver a realização, né? Tem um rapaz que é muito trabalhador e nunca conseguiu viajar. E ele tinha um Corolla, né, de 2018. E aí fiz um consórcio e tal. E ele foi pagando, aí contemplou. Aí eu falei assim, cara, posso dar minha opinião? Que carro que você quer? Eu quero um outro Corolla. Pega um Corolla híbrido, que você vai pagar 156, que é o que você tem hoje. Porque ele ia pegar o Corolla dele e pegar um zero. Assim, cara, pega um híbrido, seminovo. Eu tô vendo aqui que tem um carro aí que eu acho que tinha 16 mil quilômetros, que não é nada novo para um Corolla. E esse Corolla de 90 mil, você deixa numa loja para vender. Investe esse dinheiro. E vai pagando a parcela ali. E a parcela ficou 1.600. A parcela ficou mais baixa do que o outro financiamento que ele tinha do carro da esposa. Passou uns 4 dias, ele me liga. Hélio, tu não sabe o que eu fiz. Eu disse, o que aconteceu? E eu e minha esposa compramos um pacote. Nós vamos ficar 1 mês na Europa. É a primeira vez que eu troco meu carro. Me sobra dinheiro e eu viajo e eu tenho uma parcela baixa. Eu tenho mais de 50 anos e eu conheci o consórcio através de você. Eu queria te agradecer.
Porra, que bacana. Entendeu? Então, essas realizações, eu tenho realização de cara de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, mas essa pequena realização, e o cara mandava foto, ele viajando na Europa, né? Você curte, você vê que você transformou alguém. Gratificante, né? É gratificante, entendeu? Né? E então são algumas coisas, né, que às vezes é uma besteira, mas quando você entra, por exemplo, eu tô dando mentoria para um cara, o cara, vou fazer um prédio para minha mecânica, tá lá no sul, pá. Aí eu olhei para o prédio, ele já tinha o dinheiro, ele ia fazer o consórcio e ia dar o lance, ele ia pegar 1 milhão, o terreno já era dele e tal, e eu olhei o prédio, 2 salas comerciais, né, eu disse assim, cara, mas olha só, a tua parcela vai ser R$4.000. Você não quer uma parcela de graça? Como assim? Então, você pega esse prédio, você pede para o teu construtor, perdão, teu engenheiro calcular para fazer uma viga a mais, né? Isso, você sobe em cima e faz 4 salas, 40 metros quadrados com banheiro, e deixa tudo oco. Quando vier uma pessoa para alocar, você faz um acerto, diz, olha, você coloca o revestimento do jeito que você quiser e eu vou descontando. Por quê? Se a sua parcela é R$4.000, você tem 4 salinhas de 1.500, são 6.000. Vai te pagar e vai te sobrar dinheiro. Aí ele ligou pro cara. Fulano, olha só, eu tô com um hélio aqui assim, assado. Dá para fazer? Daí ele disse, não, a viga já está pronta. Para eu levantar, disse, vai gastar 100 mil. Para deixar tudo pronto, né? Sim. Porque eu falei assim, deixa oco, porque a pessoa que vai ser um salão de beleza, daqui a pouco bota uma divisória do jeito que ela quer, um piso, daqui a pouco é um advogado, entendeu? Bota um drywall diferente, mas deixa oco. Ele locou todas as 4 e hoje ele não paga nada. Ele pagava 11 mil, porque ele tinha 2 mecânicas. Uma de estética e uma fazer suspensão, geometria e tal. E aí ele quis trazer para um salão só. Então hoje ele não paga os 11 mil de aluguel. Paga 4? Paga 4, só que o próprio prédio se paga. Né? E ele disse assim, cara, sou teu fã até hoje. Sobra 2 ainda pro cara. Cara, sou teu fã até hoje, entendeu? Esse 2 ele pode investir num outro consórcio. Então são coisas que você vai trabalhando, o que eu ensino na minha mentoria, que as pessoas não sabem. Inclusive, olha como são as coisas. Às vezes eu posto no meu Instagram, as pessoas me xingam, isso não existe, isso aí... Eu tenho um carro de 150 mil que eu pago 779 de parcela. E as pessoas gozam ali, não perguntam o que é. Mas como é que funciona? O que eu ensino na minha mentoria? Eu tinha um Cruze, contemplei uma cota, comprei um Cruze, 6.000 quilômetros, e fui pagando a parcela. Quando ele estava com 20 e poucos mil quilômetros, cara, chegou a hora de eu vender esse carro. Anunciei, vendo Cruze LTZ top de linha, entrei no sistema, tinha pago 53 mil reais. 75 de entrada e assumi parcelas de 880 sem juros, não aceito carro. Tinha pago 53, botei por 74 e a pessoa assume a parcela. Me ligou um cara, fechar agora, 70 mil no teu Pix. Fechou? Eu peguei um carro com 6 mil, depreciei o carro, gastei 53, ganhei 74. O que eu fiz? 70 mil, perdão. Peguei os 70, eu tinha uma cota de 130 e poucos, contemplei ela, comprei, aí dei mais 20 mil, porque eu ia pegar um modelo, na hora de vender o cara, não, mas tem esse aqui que é o Platinum, tal, o banco, aperta o botão, gela o banco, aperta o botão, esquenta o banco. Beleza, acontece, 20 mil a mais, dei 20 mil a mais, o crédito, um carro de 156 mil que eu paguei na época, uma parcela de 779. O que eu fiz? Entrei no meu sistema, vou simular um financiamento, 13.500. Ou seja, me sobra quase 3 mil reais por mês, nós estamos falando em 36 mil ano de economia. Paulinho, 36 mil ano eu tenho de economia. Num carro. Num carro. Não está falando em imóvel, está falando num carro. Num carro. Quanto que você pode investir em outras coisas? É verdade, né? Viajar. É. O próprio investir mesmo, né? Sim, sim. Tem que fazer. E, Fábio, por que muitas pessoas têm desconfiança de consórcio? Será porque é muito picareta no meio do mercado? O consórcio ele foi um grande problema na década de 90.
né? Porque não existia um agente regulador. Então, Paulinho, vamos montar um consórcio? Vamos. A gente vendia para todo mundo. Entregava uma planilha, naquela época a planilha escrita no papel de pão, ó, entrou isso aqui, entregamos isso aqui, só que não era aferido. Quando as empresas começaram a quebrar, o Banco Central botou a mão, né? E a partir desse momento, que foi no final de 90, início de 2000, o Banco Central audita todas as empresas. Então hoje qualquer empresa ela é muito séria. Agora, tem um outro problema. Muitas administradoras, elas querem um custo menor de funcionário. Então, eles contratam pessoas, exigem muito e treinam pouco. Então, aquela coisa, que nem o rapaz perguntou, contempla quanto tempo? Tem gente que fala, 3 meses. Não existe isso. Não existe milagre, né? Não existe milagre. Se existisse isso, não existiria banco. Né? E outra, quantas contemplação vai ter? Então, primeiro, é desconfiança. Segundo, as pessoas querem, eu quero carro, eu quero fazer um consórcio, mas eu quero ser o primeiro a ser sorteado. Não existe, né? E muitas vezes eu chego para um cliente e ele diz assim, cara, você contemplou, até que enfim, você pagou 18 parcelas, né? Você pagou 6 mil e está pegando 76. Você pagou 10% do carro, né? E então, só paguei isso. Né? Você teria conseguido juntar 76 mil? Não. E 6 mil? Não. Então, você pagou 6 mil e está pegando 76. Pô, legal, já faz outro consórcio. Né? Então, quando a pessoa entende o mecanismo do consórcio, né? E quando a maioria dos meus clientes são aqueles que contemplaram e são clientes recorrentes, e clientes que tiveram uma certa dificuldade para entrar, hoje são clientes que, se tiver numa mesa e o cara fala mal de consórcio, o cara me defende, né? Mas a pessoa tem que conhecer. Primeiro, você quer fechar um consórcio? Primeiro fala com um especialista. Fala com uma pessoa séria e com uma empresa boa, né? A empresa boa que eu digo é a honestidade de levar aquilo, que tem gente que fala assim, eu quero fazer o consórcio, mas eu quero contemplar em 1 ano. Só, olha, não sei se você é cliente de consórcio. Eu falo. Porque se não contemplar, não quero. Eu acho que você é de financiamento. Sim. Pode contemplar na primeira. E já aconteceu ao contrário. Né? Cliente que chegou para mim assim, eu quero fazer um consórcio para o futuro, pagar 13 é contemplado. Nossa, mas já contemplou? E é sempre assim. A pessoa que não tem pressa, ela contempla rápido. A pessoa que chega esquece, né? Cara, a pessoa que chega com angústia, eu já sei que eu vou ter problema. Porque o cara diz assim, esse mês, já saiu o número. Aí fica aquela angústia, aquela energia. E assim, cara, nós estamos criando o teu... Porque é como se fosse um ônibus. As pessoas vão saindo, vão sendo contempladas, não entra mais ninguém. Então você está concorrendo com uma quantidade menor de pessoas. Né? Então você tem que confiar no processo. E muitas vezes quando a pessoa contempla, eu tive o caso de um cliente que pagou 33 parcelas de 1 milhão. Quando contemplou, ele tinha 1.156.000. Assim, a sua cota valorizou, você pagou 99 mil. E está pegando 1.156.000. Parabéns, você é um milionário. Né? E ele disse assim, cara, eu não me dei conta que eu já tinha pago. Né? Porque ele foi pagando. É uma coisa que ele botou na cabeça dele, cara, eu vou pagando isso aqui. Né? E foi pagando. Que bacana. E fala para mim um pouco aí sobre sua mentoria de compra de imóveis no leilão. E o que a pessoa que está interessada tem que saber e quais os riscos e benefícios sobre isso? Então, a minha mentoria ela é muito simples, assim, em termos de entendimento. Né? Eu trabalho com uma área do leilão, que, como eu tinha comentado, é extrajudicial, então é um leilão muito fácil. Então, muitas vezes o meu cliente é aquele cara que está tentando ter patrimônio. Né? Eu gosto desse cliente. Ele tem um carro de 150 mil. Mas ele não tem patrimônio, ele tem só um imóvel que ele mora. Então eu crio um consórcio que ele vai pagando. Quando ele contempla o carro dele, ele pega o carro novo e esse carro a gente vende. Aí ele vai pegar os 150 mil na mão, a gente vai transformar num imóvel de 250, aí bota para vender, vai ganhar uns 50, 80 mil de lucro, aí compra um outro imóvel, aí ele já tem 400, 500 mil, aí ele já compra 2 imóveis, a gente vai criando patrimônio. Né? Então, a minha mentoria, a gente faz a busca desse imóvel, a gente faz toda a parte jurídica do imóvel, a gente faz a concierge. O que é concierge? Tem um imóvel aqui no bairro Matão. Tem
colégio estadual? Tem. Tem colégio municipal? Tem creche? Tem UPA? O que tem de agrega, comércio? Né? Cara, é muito bom esse... Bom, então vale a pena a gente investir nessa área. Qual a precificação desse imóvel, metro quadrado? É tanto. E se eu comprar tanto e vender por tanto? Eu tenho que vender ele um pouco mais barato para vender rápido. Quanto de lucro vai ter? Então eu faço toda essa análise de mercado e apresento. Paulo, eu tenho essa oportunidade aqui, você vai comprar aqui, vai vender aqui, nós vamos fazer toda a parte da documentação, CND, emissão em posse, eu tenho um pessoal que vai fazer a pintura, teu custo vai ser esse aqui, nós vamos vender por isso aqui e esse é teu lucro. E eu faço tudo para você, você não precisa nem ir no cartório assinar, você assina no teu próprio computador. A gente traz essa facilidade para o cliente, entendeu? Isso é muito legal e importante, né? E como você enxerga o papel da disciplina e do planejamento para o sucesso financeiro a longo prazo? Então, as pessoas elas gostam de ver o ontem e o hoje. O ontem porque as coisas do passado e hoje, né, poucas pessoas começam a pensar no futuro. O planejamento que eu tinha comentado, o amanhã começou hoje. Nenhuma fazenda a pessoa acorda e já vê o milho alto, mas teve um trabalho de arar a terra, plantar, cuidar da terra para vir a germinar e colher os frutos mais tarde. Então é esse o posicionamento que a pessoa tem que ter, né? Aonde eu estou e aonde eu quero ir. Né? Então, às vezes eu falo isso. O que você quer ter? Como você está hoje? Como você se vê hoje? Como você quer se ver amanhã? E muitas vezes até os próprios... Eu trabalho muito com empresário, né? Assim, né? Às vezes até dentistas. Você não vai ser dentista para essa vida. E o que você vai ter de patrimônio? E criar essa estratégia. Criando essa estratégia, só olha, eu consigo isso aqui, então nós vamos montar isso aqui que vai te dar X de remuneração. E aí a gente tem esse ponto de partida e o ponto de chegada. Não, que bacana. E é possível comprar imóvel, carro, ou fazer investimentos significativos apenas com consórcio? Como funciona isso na prática? Sim. O consórcio, você pode comprar um imóvel, e reformar, inclusive colocar fotovoltaica, trocar piso, colocar gesso. Você consegue comprar um terreno e construir, né? Então você tem um crédito e esse valor de crédito você pode gozar da maneira que você... eu quero uma casa na praia. Você pode usar o crédito para comprar uma casa na praia, um sítio, uma fazenda, né? E comprar um carro, veículos 10 anos de uso, caminhões diesel 15, né? Então a gente trabalha com algumas estratégias. Eu estou dando uma estratégia agora para uma empresa que vai trocar uma frota. Eles tinham uma frota, venderam e fizeram locação, né? Então é tudo muito bonito no papel. Só que agora começou a chegar a conta e eles não sabiam disso. Porque quando passou esses 2, 3 anos e começaram a entregar os carros, o carro vem com avaria. E o cara, inclusive, o cliente me falou, pô, o cara não cuida do meu carro, vai cuidar do carro alocado. Aí quando ele entrega o carro, começa a falar, tem um pegão na porta aqui, R$350. Não, mas não, a avaria você tem que pagar. Aí até o cliente me falou, tinha um motorista que fumava, furou o banco, cobraram R$4.500 por causa do furo do banco. Então o que ele está fazendo? Uma estratégia para voltar a usar frota própria, né? Então a gente monta tudo isso. Então o crédito do consórcio você também consegue fazer isso, né? Entendi. E como a mentoria financeira pode ajudar o empreendedor e donos de pequenos negócios? Que hoje em dia é o principal, né? Eu vou dar um oi para um cliente meu lá de Limeira. Fiz uma mentoria para ele, né? Ele tem um restaurante e ele tem uma quantidade bem interessante de pratos dia. Até eu fiz uma colinha aqui. Uhum. E eu fui lá e perguntei para ele, o que você serve de sobremesa? Gelatina. Se você gosta de gelatina, eu disse, não. Porra, que sacanagem. Não. Mas é o que dá. Assim, cara, por que você... Ele tem porque eu tô lá no restaurante, arroz, feijão, não sei o que e tal. Gelatina é mais fácil.
Qual a tua dor? Pô, é o aluguel. Você quer ter um prédio melhor? Quero. Então você não pode servir gelatina. Hoje, se você servir um café e um pedacinho de pudim, R$15, tá bom? Tá bom o preço. Quantos X pratos você serve? 200, 300. Você vai vender só 22. Como assim? 15 vezes 20, 20, tá? Não 22. 15 vezes 20 dá R$300 dia. R$300 dia vezes 22 dá 6.600. 1 milhão custa 3 mil. Quem vai pagar o teu 1 milhão? O café e o pudim. Que na outra semana vai ser o café e um brownie, o café e um mousse. E eu vou te ensinar a você vender. Porque você não vai dizer assim, tem sobremesa. Você vai chegar para o teu cliente e vai dizer assim, olha, acabou de sair um cafezinho e tem um pudim, posso te trazer? Tá vendido. Sim. Ele fez a experiência e viu que nós somos fornecedores de opinião. Então, quando ele muda a maneira que você vai abordar a pessoa que está consumindo, que é cliente dele, fiel, que está ali porque ele gosta da comida, gosta do ambiente, aquilo vai fazer diferença. Então, ele vai criar um patrimônio com uma coisa que ele não enxergava dentro do próprio negócio dele. Isso você pode trabalhar numa estética, você pode trabalhar numa mecânica, você pode trabalhar em qualquer lugar, mudando a maneira que você aborda. O que dá para agregar, né? O que dá para agregar. Eu falei para um rapaz que tem uma mecânica, que tem uma área assim, cara, você consegue lavar carro aqui? Consigo. Cara, quantos carros você acha que consegue lavar numa semana? Uns 30. Mas se você botar um rapaz para vender 10, lavar 10 a 50, nós estamos falando de 2 mil. Quanto é que você paga de aluguel? Eu pago 2.500 e você está apertado com o valor do teu aluguel. Então faz isso, paga o aluguel, vai te sobrar dinheiro. Aí nós vamos criar agora uma estratégia para você criar um patrimônio. É uma mentoria. E, infelizmente, a maioria da pessoa não pensa nisso. Né? Não pensa. E você acredita que a tecnologia e os aplicativos financeiros têm ajudado ou atrapalhado as pessoas na hora de cuidar do seu dinheiro? Eu acho que ajuda. Eu acho que a tecnologia ela está aí para ajudar. Porém, existe hoje um pessoal que acaba não fazendo um planejamento muito rigoroso. Ou bota tudo em criptomoeda e perde, né? Ou acredita numa proposta em que você fazer um investimento, vai comprar um papel a 40, que vai estar a 90 em pouco tempo, né? Mas a tecnologia ela tem ajudado bastante, né? Porque você consegue ver como é que está o mercado. Eu uso muito para ver como é que está o índice de crescimento de um determinado produto, né? Então eu me baseio muito com essas ferramentas, né? Então ela é muito importante, mas a pessoa tem que saber usar. Entendi. Vamos soltar os nossos patrocinadores aí e a gente já volta depois já com nossos finalmente aí. Se você precisa divulgar o seu negócio ou o seu logotipo, não há lugar melhor do que o podcast De Olho na Cidade. Aqui sua marca aparece. Quer tirar o seu podcast do papel? O Capaz Studio é o lugar perfeito para você. Estrutura completa com equipamentos profissionais de áudio e vídeo, ambiente moderno e confortável para você gravar com qualidade e impressionar sua audiência. Espaço climatizado. Microfones e câmeras de alta performance. Iluminação ideal para vídeos incríveis. Suporte técnico durante a gravação. Seja para entrevistas, bate-papos ou episódio solo, o Capaz Studio oferece tudo o que você precisa para focar apenas no conteúdo. Reserve já a sua gravação e leve seu podcast para o próximo nível. Entre em contato e agende o seu horário. Mecânica Americanauto, Shop Kramer Americana, Grupo Costa, Imperial Motors, Irapuru Pet Center.
Licença Online, Lima e Silva Seguros, Margutti Multimarcas, Mor Tratrum, Estética Automotiva, Movelaria Margutti, Optilar Óptica, Escalaço Arte em Crochê. Estamos de volta aí, o nosso bate-papo no podcast. Quero agradecer a todos os patrocinadores aí. Lembrando que sem vocês aí, esse sonho nosso não podia estar sendo realizado. Agradecer a todos aí de coração, tá? E vamos voltar aqui com o nosso bate-papo com o Hélio aí. Fala pra mim, Hélio. Pra quem tá pensando agora em começar a investir com segurança, por onde começar e como evitar golpes ou promessas falsas? Acho que primeiramente é você procurar um especialista que te dê todo o suporte necessário para você criar um sonho e não um pesadelo, né? E que tenha uma estratégia clara e que possa mostrar o que você consegue, porque às vezes eu pego alguns casos que a pessoa fala assim, eu fui lá eu financiei um terreno e fiz um consórcio para construir, mas não pode. Você não pode usar dois agentes diferentes, um financiamento bancário e um consórcio dentro de um terreno. Você tem que usar o mesmo ente financeiro. Então, se o cara quiser construir, vai ter que fazer o financiamento para a construção. Você não pode usar, por exemplo, um financiamento do Santander e pegar um financiamento na Caixa para fazer a casa. Não porque pode. Outra coisa também, né, vendo por esse lado, quem vai ficar com segurança do quê? Então, é Santander, então tem que ser só Santander. Então, no caso da cliente, ela chegou no banco e falou, olha, eu financiei o terreno e como é que eu faço para construir? Faz um consórcio. E ela fez um consórcio. Aí foi contemplado, agora eu vou construir. Não, mas não pode. Mas você disse que... Aí ela veio para mim. Eu disse, nós vamos ter que fazer diferente. Quitar o teu terreno com o consórcio e usar um outro consórcio. Na mesma empresa, não vai poder ser... Eu dei a mentoria de graça para ela. Daí não vai ser meu. Você vai ter que fazer um outro consórcio dessa mesma empresa. Porque dois entes diferentes não... Porque assim, às vezes a pessoa, na ânsia de vender e a outra na ânsia de comprar, fazem coisas que não dão certo. Aí depois o consórcio é ruim. Então assim, vai numa pessoa que já está há bastante tempo no mercado, numa empresa que realmente te dê uma atenção para que você faça e tenha êxito daquilo que você está fazendo, né? Aí não vai ter problema de golpe, faz uma situação bem estruturada, né? Aí não cai em falsas promessas, não que milagre não existe, né? É verdade. E hoje, uma pessoa que fala, eu tenho aí 250 mil parado, tem como ele começar? Tem. Por exemplo, 250 mil a gente transforma em 500 mil rápido, porque é imóvel de leilão. Né? Aí não precisa fazer consórcio. Hoje, se você tem 250 mil, tem muita oportunidade de imóveis muito interessante. E se o cara quiser fazer um consórcio, ainda ele duplica isso mais rápido ainda. E dá para duplicar. Aí ele tem que entender como é que ele quer crescer o patrimônio, quanto tempo para a gente começar a montar, porque cada mentoria ela vai ter a assinatura do cliente, né? Então a mentoria que eu vou dar para você é diferente da mentoria que eu dei para o meu cliente hoje de manhã, que vai ser diferente para o cliente que eu vou dar amanhã, né? Porque cada um é muito pessoal. Eu tenho um cliente que ele quer construir um salão comercial para a empresa dele, o outro não quer saber, ele já é empresário, ele quer vários imóveis porque ele pensa em vender o patrimônio, a empresa dele, e ter os imóveis como uma garantia de renda, né? Então é um outro tipo de trabalho que eu faço, né? E tem aquelas coisas que são básicas. Eu tenho o meu sogro tem uma sala que vale 500 mil que está alocada por 1.800. Mas seu Gilberto, pega essa sala, vende. Se você comprar em Natal um apartamento Airbnb, vai te dar 7 mil de retorno. E você está ganhando 1.800. Né? Então são alguns ajustes que você faz pontual ali. Você tem uma visão um pouco mais diferente do que a pessoa.
Porque a pessoa que é especialista no setor, ela vê as coisas diferentes, né? Eu jamais vou ter um podcast porque eu não tenho a visão que você tem de montar um negócio, né? Então, se eu quiser um podcast, eu vou te contratar. Se eu preciso de um médico, eu vou contratar um médico. Se eu preciso crescer meu patrimônio, eu vou trabalhar com alguém que saiba fazer isso acontecer, entendeu? Bacana. Meu querido, estamos chegando no nosso finalmente aí. Como? Já Passa rápido, já foi já 1h20 já de bate-papo. Que maravilha. Ali. Como a pessoa faz para te encontrar? Então, tem o Instagram, Hélio Eduardo Mentoria Financeira, ou pelo telefone 19 99452 0660, ou também no site www.hagacorretora.com.br. Muito bem. Ou então fale com o Paulo, que o Paulo conhece todo mundo. Dica aí. Meu querido, considerações finais? Queria agradecer a você essa oportunidade, né? Eu que curto aqui o seu programa, e você me convidou, fiquei muito honrado, né, de estar aqui, e queria agradecer ao nosso grande Pai, nosso Senhor, que sempre nos abençoa todos os dias. Amém. Na gratidão a Ele. Amém. Eu que agradeço por esse bate-papo aí. Eu espero que esse podcast aqui, a gente vai fazer os cortes, vai deixar na plataforma também, que entre no lares de várias pessoas. Amém. Comece a colocar a mão na consciência um pouquinho para começar a reestruturar. A gente sabe que o país está passando por uma crise. A gente vê as notícias cada dia pior. E se a gente não conseguir tentar dar uma economizada, dar uns ajustes, eu não sei onde a gente vai parar. Eu estava esses dias escutando a Jovem Pan, até comentei com a minha esposa, falei, se for analisar, não é uma coisa absurda. Hoje em dia, eu acho que mais de 90% da população ganha menos de 10 mil reais. É. E hoje, em dia, se você pegar um pai de família com 2 filhos aí, 10 mil reais não é nada. Não é nada. Eu tenho conversado com muitos mentorados meus, eles disseram, Hélio, graças a Deus você me estruturou. Então eu não tenho dívida. Né? Então, se eu puder ajudar as pessoas a chegarem no nível de não endividamento, é uma gratidão enorme, e eu sei que o meu papel aqui como humano nessa terra fez sentido. E o que a gente estava conversando aí e tudo, muitas vezes a pessoa fala de empresário, uma coisa ou outra, mas hoje a inadimplência está muito grande para dos empresários. Os empresários estão tomando muito calote. Estão perdendo muito dinheiro. E uma coisa puxa a outra, né? Sim. Entendeu? E vamos ver onde a gente vai parar. Meu querido, muito obrigado de coração mesmo aí. Pessoal, lembrando vocês aí, ó, se inscrevam no nosso canal, tá? Curtam nossas postagens aí, nos siga no Instagram, tanto eu quanto do Hélio lá. Tiver alguma dúvida, eu vou estar colocando depois embaixo do programa o linkzinho do Instagram, os contatos do Hélio aí no final. E deixa o like. Deixa o like ali, tá? A gente vai estar deixando aí no final do vídeo o contato do Hélio aí, para quem tiver interesse aí. Com certeza é um grande negócio, é um investimento na parte de consórcio. E você que está precisando de uma mentoria, procura o meu grande amigo Hélio aí. Um forte abraço a todos aí, fiquem com Deus aí, até semana que vem. Deus abençoe, obrigado. Salve, salve, pátria amada, terra adorada, entre outras mil. O podcast do Paulo Scalco é o melhor do Brasil. Com grandes convidados nesse bate-papo, com qualidade, vai fazendo desse podcast algo diferenciado. Tirando dúvida e trazendo muitas informações, vem crescendo a cada dia mais o número de participações. Então que seja dita a verdade, o podcast que encanta o público de várias idades. É o podcast de Olho na Cidade. Salve, salve, pátria amada.